quero, antes de mais nada, agradecer profundamente ao Luciano pelo convite, ao professor Márcio pela organização e a toda a equipe que tem feito um belíssimo trabalho, deixando a gente se sentir à vontade, feliz, bem acolhido, para que a gente possa realizar o trabalho da melhor maneira possível para vocês. Muito obrigado por esse simpósio estar ocorrendo. E eu quero perguntar quanto tempo tem? 20 minutos a contar a partir de agora. A comunicação que eu preparei, ela tem a ver com o desdobramento da pesquisa do meu mestrado, que foi a respeito do Sérgio Abreu, o legado do Sérgio e do Eduardo Abreu, que foi defendido em 2007. O doutorado foi uma continuidade desse mestrado de uma certa maneira, porque ele se descambou muito para questões estéticas e filosóficas. A partir do doutorado, então, foi o momento que a gente percebeu um impacto artístico muito grande da contribuição do Sérgio Abreu, que deveria ou poderia ser explicado somente a partir de um aprofundamento na área da filosofia. Né? E ao longo desse tempo eu fui percebendo que o Sérgio Abreu, na verdade, ele é um dínamo propulsor de energias que estão se canalizando cada vez mais nas universidades brasileiras. Ou seja, eu estou dizendo que o violão na universidade brasileira é uma decorrência não do Sérgio Abreu diretamente, mas desse mundo em torno do Sérgio Abreu que se configurou através dos seus amigos, colegas e o principal professor que ele teve, que foi o senhor Antônio Rebelo. A gente fala muito na Unina Tábula, mas eu acho que, não sei, né? Não sei se eu estou ficando um pouco velho, mas assim, eu fiz graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado com o Adel Toledo, que é uma pessoa muito importante para mim. Mas eu tenho pensado muito mais na minha formação de base, que foi a professora Graça Lima, quando ela era adolescente em Goiânia. Os primeiros anos de formação têm uma importância constitutiva no sujeito muito importante. E no caso do Sérgio Abreu, essa formação foi feita em casa, com o seu pai, que era aluno do seu avô. Né? O Osmar Abreu era aluno do Antônio Abreu, se casou com uma das suas filhas, e então essa formação musical inicial se deu a partir do professor Antônio Abreu. Antônio Rebelo também foi professor de Turíbio Santos e foi professor de Jodacil Damasceno, uma das figuras centrais na introdução do violão nas universidades brasileiras. Tá? Claro que esse é um movimento que não vem. Eu não quero personalizar demais a história, tá, gente? Imagino que vocês têm uma formação já suficiente para entender que nós somos pessoas que fazem a história caminhar. A história tem um fluxo próprio, onde as pessoas estão inseridas e elas têm um papel muito importante. Mas o fluxo histórico ele tende a atravessar as personalidades. E esse é um motivo maior ainda para a gente admirar mais as pessoas que participaram, porque elas muitas vezes tiveram que nadar contra correntezas que são muitas vezes intransponíveis. Então, esse é o primeiro passo. Eu quero deixar registrado que a maior parte da pesquisa histórica em que se baseia esse trabalho foi feita pela Sérgio Alfonso, que é a principal discípula do Jodacil Damasceno. Baixem o trabalho dela. Está disponível no acervo do violão brasileiro. Se vocês digitarem no Google Sandro Alfonso, Jodacil Damasceno, acervo do violão brasileiro, aparece o livro dela para ser baixado gratuitamente. É um livro que tem uma densidade de dados historiográficos imensa. E o que eu peguei desse trabalho para fazer essa comunicação aqui é realmente uma coisa assim, de extrema importância, mas é um trabalho que vale a pena ser conhecido na sua integralidade. Como é que se diz? Essa foto foi tirada do Correio da Manhã do Rio de Janeiro, jornal de 2006, de 1972. Eu estou aqui pedindo desculpa para o Humberto, por causa dessa pesquisa incrível, dessa pesquisa musicológica que ele fez, a gente se acostumou a pensar dessa forma também. Oscar Cáceres, junto com o Jodacil Damasceno, dá essa entrevista onde ele compara a acolhida institucional que o violão recebe no Brasil e na Europa, insistindo para que o Brasil construa também espaços institucionais de formação violonística. Essa é a capa do jornal, certo? Que está no trabalho da Sandra Alfonso, e aqui a transcrição da fala do Oscar Cáceres. O conjunto de realizações históricas que tem a ver com a construção do argumento pela qual o violão se tornou um instrumento das universidades brasileiras está nessa tela que vocês estão vendo. A Sérgio Abreu e Turíbio Santos vencem o concurso internacional de Paris, respectivamente em 1967 e 65. Turíbio Santos foi pioneiro nesse sentido. Temos que lembrar que Eduardo Abreu fica em segundo lugar em 68, não é isso, cara? No ano de 68, Eduardo Abreu também consegue um lugar de destaque nesse concurso.
Só fazer um adendo rápido, essas medalhas de premiação hoje estão no Memorial do Violão Brasileiro. Ah lá, tá vendo? Então quem for no Rio de Janeiro para visitar esse que está sendo provavelmente o maior museu da América Latina, né, em relação ao violão, vai ver os documentos dessa história. Né? Os movimentos na Inglaterra e no Japão que me refiro é a inclusão do violão no Festival de Edimburgo, que é o festival organizado pelo Benjamin Britten, que depois passou a ser organizado pelo Guilherme Benjamin. Né? Vários festivais de violão que aconteceram no Japão, em todos os lugares da Europa, começam a deixar a elite brasileira um pouco enciumada. Essa elite brasileira que sempre preocupou em imitar a Europa em tudo, de repente tinha coisas que o brasileiro deveria ter feito antes, porque o violão é muito mais característico da cultura brasileira do que da Europa. Né? E o Brasil, a elite brasileira estava deixando esse incentivo ao violão de lado. Quem é violonista também deve conhecer a célebre gravação do Sérgio Abreu do Nocturno, do Benjamin Britten. A gravação que pouca gente se dá conta, pouquíssimas vezes disso, que é uma gravação que foi feita quando ele tinha 16 anos. Era um pré-requisito para ele integrar o corpo de alunos, na verdade, e convidados do Festival de Edimburgo. Na ocasião, em 1964, ele teve a oportunidade de fazer uma peça com o Henrique de Menuhin. Né? Então, essa é uma sequência de eventos bastante impactante, que foi criando um caldo cultural, né? Que se colocava como uma argumentação poderosa para os violonistas que tentaram criar uma vaga para violão nas universidades brasileiras. O João da Silva. Nesse evento do Festival de Edimburgo, sabe qual foi a atividade que o Abreu performou lá? Qual concerto? Concertos. E um concerto com o Henrique de Menuhin feito na hora. O Menuhin viu os dois tocando a sonata do Scheidler. Ele disse: poxa, eu sempre quis tocar essa sonata com violão, você não quer tocar comigo? E por acaso o Sérgio Abreu fazia a parte do violão, a parte do violino era feita pelo Eduardo Abreu. Então foi o Sérgio que acompanhou o Henrique. O que o Sérgio me contou pessoalmente foi que foi um concerto que ele falou: a gente se entendeu de primeira. Foi como se a gente tivesse tocado juntos sempre. Isso põe a gente para pensar um pouco sobre essa questão da música de câmara. Né? Menos uma questão de hábito construído ao longo do tempo do que uma escuta muito atenta ao que o outro está fazendo. Então, para a gente pensar, é menos uma questão de tempo junto do que uma questão de escuta. Na verdade, esses anos que a gente fala que precisa para desenvolver um grupo de música de câmara, não é para Mariazinha aprender a tocar bem com o Joãozinho. É para tanto Maria quanto o João aprenderem a ouvir. E a partir de uma boa escuta a gente consegue passar, assim, queimar algumas etapas, né, no processo de formação camerística. Enquanto isso estava acontecendo no entorno, o João da Silva Damasceno estava correndo com uma formação. A formação dele, alguns itens da formação do João da Silva Damasceno estavam relacionados aqui. Diploma de técnico de violão, curso de violão didática do instrumento do Conservatório da França. Fundou e dirigiu a Academia de Violão dos Amigos de Orquestra de Câmara do Paris. Como assistente do violonista Oscar Cáceres, da Universidade Internacional de Paris, e trabalhou como professor. E nesse, assim que, todos os itens aí, tem outras coisas que ele fez, outros cursos de especialização, cursos de formação. E entre esses vários eventos, recitais, vários recitais. O homem tocava. O João da Silva era conhecido pelos colegas como o pé de boi. Ele ficava o pé e dali não saía até fazer, sei lá, esse mito, né, de a pessoa que estuda 8 horas por dia, saiu dessa geração. Não fosse verdade, que eu acho que é muito difícil alguém realmente conseguir estudar 8 horas por dia, mas eram pessoas que eram extremamente dedicadas ao ofício do instrumento. E o resultado está que quando ele chegou no Brasil, quando ele voltou ao Brasil, tudo isso aconteceu durante um período de um ano na França. Quando ele volta ao Brasil, ele volta cheio de argumentos para insistir para que as autoridades criassem cursos de violão nas universidades brasileiras. O marco fundador do primeiro curso de violão em nível superior é aquele 24 de outubro de 72. Tá? Tem algumas fontes que informam que José Luciano Vaz foi o criador do primeiro curso superior de violão em Minas Gerais, em 1976. Mas não é verdade, João da Silva conseguiu uma autorização oficial para que esse curso estivesse andando já em 1972. Tá? A aprovação da Alfonso comenta na página 36 que as investigações feitas desse trabalho permitem que no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, os papéis para a inclusão da matéria de violão nas faculdades estavam em curso. Né? Mas todas essas pessoas estavam trabalhando para incluir o
violão em instituições oficiais tinham alguma relação com essas duas escolas principais, Antônio Rabelo e Segovia. José Luciano Vasco era aluno de Abel Carnevaro, que foi aluno de Segovia. Mas o Antônio Rabelo parece que foi uma personalidade um pouco mais inaugural. Eu estou morando em São Paulo agora, a gente percebe assim, uma certa... vocês estão gravando, né? Uma espécie de zelo em relação a tudo que aconteceu em São Paulo, né? Então a figura do Isaías Sábio, por exemplo, é apresentada como um ato inaugural. Mas o Sábio trabalhou mais de 10 anos como assistente do Antônio Rabelo. Então esse fla-flu entre paulistas e cariocas, né? Talvez signifique por aí. O Sábio funda o Conservatório Dramático Musical em 1954, mas ele passa em São Paulo depois de uma temporada trabalhando no estúdio do Antônio Rabelo. Enfim, nós temos todos esses dados, registros de outras localidades onde o violão passou a figurar como instrumento oficial das graduações. Todos esses professores, sem exceção, são ligados de alguma maneira ao do Abreu, ao Antônio Rabelo, certo? Ou mais diretamente à escola segoviana. O Eduardo Meninos, por exemplo, da UFG, foi aluno do Isaías Sábio, né? O professor Damasceno, assistente do Antônio Rabelo, logo depois que Isaías Sábio se muda para São Paulo, passa a ser o Damasceno, a trabalhar com o Antônio Rabelo. O Eduardo Coelho, dispensa comentários, ele é aluno de Jequipim, portanto, aluno de segunda mão de Sábio, portanto, de Antônio Rabelo também. Enfim, o que eu acho que seria importante a gente pensar a partir dessa constatação mais de ordem historiográfica, pensar numa contextualização mais poética, estética e curricular. Eu tento falar para os alunos da Unesp, quando eles entram, que a principal tarefa do professor universitário é demonstrar a eles, de maneira objetiva, que os próprios alunos não possam negar que eles são suficientes, que eles são pessoas que merecem estar ali e que eles estão furando uma bolha que antigamente pertenceu a uma elite muito fechada, em torno da qual é muito difícil de compreender certos grupos sociais. A universidade, o ensino superior foi, durante muito tempo no Brasil, uma panágio de elites econômicas. Então, o próprio fato de a gente haver a universidade pública, aberta à comunidade, já é um ato de democratização. Quando a gente pensa no violão, que é um instrumento ligado à cultura popular, esse ato de democratização se potencializa de uma forma ainda mais pungente, né? Agora, o que nós temos, então, quando a gente pensa numa figura como o Sérgio Abreu, dando seguimento, dando orientação ao violão nas universidades, é primeiramente uma série de processamentos daquilo que ele significou como músico. A partir da convivência com as gravações de Sérgio e do seu irmão Eduardo, a gente entende pelo menos 3 passos que são necessários seguir. O primeiro passo seria o passo da relação entre resultado, parâmetro e desempenho. Toca rápido pra caralho. Parece que o violão vai arrebentar de tanta força que ele está fazendo. Um violão que é solicitado em todas as suas possibilidades acústicas. Um instrumento que é apresentado quase como uma orquestra em miniatura por causa da diversidade de timbres e de articulações. Quer dizer, constatações muito óbvias de alguém que vê quase como um espetáculo circense, um conjunto de habilidades aprimoradas em um nível muito alto. A esse primeiro impacto, que se refere à questão de desempenho, sucede um segundo, que é o estético poético. A maneira como o violão parece ser outro instrumento. A gente ouviu isso de amadores que ouviu as gravações do Sérgio Abreu. Não é um violão, isso é um piano, é uma outra coisa. Quer dizer, as dificuldades sonoras do instrumento são disfarçadas. As cordas que esse violonista está tocando não são evidentes. A gente não consegue, mesmo com muita experiência de violão, a gente tem dificuldade de adivinhar o dedilhado que ele está fazendo, né? Porque ele está preocupado com a linha melódica, não necessariamente que corda está essa linha melódica. Ele tem um domínio total do violão para tirar um timbre que está na cabeça dele, mas não necessariamente está no violão. Então a gente já tem aí um segundo passo que seria uma formação estética. O terceiro passo seria o passo ontológico, que diz diretamente a quem nós queremos ser como violonista e que tipo de artista especificamente a gente quer ser. O tempo está acabando, 20 minutos passam voando, né? Eu vou deixar para amanhã a discussão mais detalhada desses aspectos poéticos e estéticos da escola de Sérgio Abreu, com muitas aspas, tá? Porque ele é muito
prematuro falar em uma escola de Sérgio Abreu, muito menos eu teria capacidade para fazer um trabalho como esse, mas a gente percebe algumas intercorrências que a gente pode adotar como formação curricular, né? A gente pode adotar enquanto caminhos formativos, vamos pensar nisso, né? Então, isso vai valer para o passo estético poético, as referências de sonoridade, as referências, né, do que eles escutavam, do que eles escutavam interferindo na maneira como o Sérgio Abreu trabalhava. E o terceiro passo ontológico, né, que começa com uma constatação muito simples, muito direta e muito terrível de perceber. A gente está dizendo que o violonista é referencial para a própria constituição do violão como instrumento constante no currículo das universidades públicas brasileiras. Foi um violonista que desistiu da carreira com 33 anos de idade. Talvez esse seja um destino interessante a gente recomendar aos estudantes de violão, né? Desistam o mais rápido que for possível. Não sigam adiante com isso, que é uma roubada. O que significa isso? Um violonista que chega no topo da sua carreira, ele realmente desiste para se dedicar a uma outra atividade. Na verdade, Sérgio Abreu nunca desistiu de nada. O posicionamento dele em relação à estética, que é o que eu estou chamando de conteúdo ontológico da sua contribuição, a maneira como ele se entendia como instrumentista, como intérprete, o tipo de artista que ele era incompatível com a indústria cultural capitalista. O Sérgio comentou comigo algumas vezes sobre a dificuldade de estabelecer a agenda de concertos e de gravações que as grandes indústrias produtoras de trabalho impunham aos intérpretes. Gravar um repertório diferente por ano, isso era impossível. Gravar e daí sair tocando, fazendo recitais num volume, numa quantidade que seria humanamente impossível. O tipo de vida que algumas pessoas são adaptadas a isso, mas a grande maioria delas a gente percebe efeitos assim, avassaladores, desde a psique, desde a saúde mental, a formação emocional, né? A imersão muito exagerada em um ambiente extremamente individualista e muito isolado socialmente. Todos esses aspectos da vida do concertista fizeram com que o Sérgio Abreu abandonasse o violão para continuar sendo violonista. Quer dizer, o período que ele mais produziu para a comunidade violonística foi justamente os anos em que ele se tornou luthier. Nunca deixou de receber violonistas do seu ateliê, sempre assessorou a gravação. A gente conhece gravações, várias gravações que ele atuou como produtor, né? Então nós estamos diante de um músico que provavelmente entendeu o espaço que ele poderia ocupar na indústria cultural e se negou a ser aquilo que nós queríamos que ele fosse. Sérgio Abreu dá um passo de liberdade extremamente forte, extremamente poderoso, extremamente marcante, a partir dessa negação a ser o que a indústria cultural queria que ele se tornasse. Ele se dedicou a uma outra atividade onde ele poderia ser o artista que ele queria ser. Construtor de violões que trabalhava com o seu tempo, em harmonia com a natureza, em harmonia com os ritmos biológicos, humanos, com os elementos mais, digamos assim, mais humanos, né? Mais humanísticos da atividade do artista. Deixa eu ver o que quero para o fim, se tem alguma coisa. Eu não tenho muito mais a dizer em relação a isso. Talvez no final das 3 publicações as perguntas possam encaminhar para uma discussão maior. O violão na universidade, como eu já disse, ele já é um passo radical na democratização do ensino superior. O reconhecimento dessa figura central para a formação violística, para a constituição desses cursos superiores, ele é um passo, acho que maior ainda para a democratização de um tipo específico de arte, uma forma específica de pensar a cultura, pensar toda a máquina que move as relações entre as pessoas e os objetos culturais. Essa reflexão é hoje mais importante do que nunca, porque as mediações não são mais estabelecidas com fábricas de CDs, de fitas cassete ou de LPs, ela é estabelecida com streamings e plataformas onde nós temos tudo e ao mesmo tempo não temos nada. Por que é tão fácil a gente obter todas as informações e todas as gravações, mas ao mesmo tempo a gente está vendo um esgarçamento histórico muito grande, uma dificuldade muito grande de estabelecer comunhão, uma dificuldade muito grande de estabelecer referências coletivas comuns que possam ser formativas de uma maneira específica de olhar para a produção musical das artes. Isso se dá exatamente porque interessa à indústria que nós estejamos separados. E estar separado significa, primeiramente, a ausência de uma temporalidade coletiva, a ausência de uma consciência histórica. E, em segundo lugar, a ausência de uma formação comum.
Talvez a atuação dos violonistas e dos professores precise se encaminhar a partir desse manancial extremamente disponível na internet, na web, a gente oferecer caminhos formativos um pouco mais específicos. Tá? Esse é o recado que eu estou tentando elaborar de alguma forma como professor universitário. É uma coisa que eu percebo muito dos meus colegas que aqui estão, tendo conversa com o Cristiano, tendem a partilhar, não sei se nesses termos, mas de formas diferentes, a partilhar dessa visão mais humanística das artes. E é por isso que eu dedico a comunicação ao Prêmio Mujica, que faleceu ontem, e talvez seja esse elemento de unificação da América Latina. A gente pode esquecer que ele está num simpósio ibero-americano, né? Então o convite que ele faz com o seu legado é o convite que a gente está tentando fazer através dessa reunião de dados e de ideias, é o estabelecimento de uma comunhão. Muito obrigado.